Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Está começando o seu programa semanal de entrevista. Edilson Correia com você, por você e para você. Nós vamos começar assim. Caso você queira saber as melhores matérias, as melhores notícias da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, está lá no site edilsoncorreia.com.br. E essa entrevista e todas as outras entrevistas que eu já fiz, você encontra no YouTube, Edilson Correia em Comunidade. Vai lá, dá uma olhadinha, você vai gostar. Então, pessoal, restaurante popular no Jardim Alvorada. O maior bairro de Maringá. Maringá, 430 mil habitantes, ou aproximadamente isso. E nada melhor do que fazer um programa falando sobre isso. Para toda Maringá e para vocês, moradores do Jardim Alvorada, está começando o bairro Jardim Alvorada, o restaurante popular. Apresentamos os amigos aqui presentes. Começamos aqui com o presidente de bairro, Ponsete. Obrigado por ter vindo. Boa noite a todos, boa noite, Dilson, boa noite, Tadeu, boa noite, secretário, Leandro, excelentíssimo secretário que hoje destaca, né, junta. Muito obrigado pela sua participação no programa e aqui também dando uma satisfação para os moradores do Jardim Alvorada com relação ao restaurante popular. É isso aí, pessoal. E a prosa é muito boa. E por isso nós contamos com uma pessoa que representa a cidade de Maringá de uma forma significativa. Olha, mais de 30 anos como professor da Universidade Estadual do Paraná. Ali na Unidade Polo, professor também, junto com a saudosa Clarice. Estamos falando aqui do professor Tadeu Bento França. Olá, tudo bem? É um prazer cumprimentá-lo, Edilson, estar aqui ao lado do nosso presidente, Aldeci Ponsete, e de um modo especial, do nosso secretário da Assistência Social, Leandro Bravin. Ainda há pouco nós conversávamos, a família Bravin, recordávamos do Antônio Fassi, que também tem parentesco com vocês. Sim. Poderíamos dizer assim que existe uma marca muito grande de serviços prestados por sua família e agora nós temos a certeza que a Secretaria de Assistência Social haverá de ter muito brilhantismo no desempenho, no cuidado da primazia com a nossa gente que mais precisa, as pessoas humildes, os mais pobres de Maringá. Pessoal, e aí o nosso convidado aqui, o secretário de Assistência Social de Maringá, Leandro Bravin. Seja bem-vindo. Edilson, agradeço ao convite. Para mim é uma honra de estar aqui presente com vocês, professor Tadeu, nosso presidente do bairro Jardim Alvorada, o Aldecir, e é uma alegria muito grande, falando também um pouco da Secretaria de Assistência Social e principalmente falando do restaurante popular para o Jardim Alvorada. Então eu estou muito feliz, agradeço o convite e estar aqui com vocês nessa noite tão gostosa e maravilhosa. Sabe, Leandro e Ponsete, Tadeu, para conhecer um pouquinho mais e entender da linda e bela Jardim Alvorada, a gente tem que perguntar para uma pessoa que sabe explicar muito bem, né? É com você, Tadeu. Fale sobre o Jardim Alvorada. Bem, eu cheguei a Maringá em 74, há mais de 50 anos. Na época, eu comecei trabalhando em duas instituições. Uma delas, a Universidade Estadual de Maringá. E a outra estava em fase de preparação e que no ano seguinte, 75, começou a ser realizado o trabalho lá, prezado secretário Leandro Bravin. Então, o Jardim Alvorada, a bem da verdade, era mais parecido com uma fazenda abandonada do que um bairro de Maringá. Em 75, houve aquela geada negra. Grande parte da população do Jardim Alvorada era constituída por roceiros ou ex-roceiros que venderam seus pequenos lotes e que vieram comprar com a maior dificuldade um abrigo no Jardim Alvorada. Então foi desta forma humilde que nós, com o apoio da comunidade, eu sempre gosto de destacar a pessoa de um religioso, Valério Dorizzi,
que cerrou fileiras conosco, e destacar também, quando eu vejo e acompanho de perto os trabalhos junto com Valdeci Ponseti como presidente desta associação. Olha, Valdeci Ponseti, o primeiro presidente da associação foi alguém assim que tinha esse mesmo espírito dedicado como você tem. Então nós tivemos assim a alegria de poder contar com uma associação comunitária que logo cedo se despertou para a necessidade do trabalho no Jardim Alvorada. Então nós podemos dizer que fomos exceção à regra, sim. No Jardim Alvorada, quando foi eleito o prefeito João Paulino, ele pretendia, como era normal, cobrar estrutura básica, galerias pluviais, pavimentação asfáltica. Então nós fomos até ele e dissemos, olha, se houver cobrança, eles já vieram expulsos da terra pela geada. Eles serão novamente expulsos, que eles não poderão pagar. Então, na época, a dificuldade foi esta. E foi assim que, com muita dedicação, muito empenho, lá ninguém pagou o asfalto. Lá ninguém pagou galerias pluviais. E o bairro Jardim Alvorada, que era, além de ser o maior até hoje, que era o mais pobre de Maringá, hoje nós temos orgulho de dizer, meu caro secretário, que o progresso maior de Maringá está exatamente rumo à ala norte, que é do Jardim Alvorada. Nós podemos dizer que aquelas pessoas humildes que lá chegaram, hoje representam mais de 100 mil moradores que lá vivem. Não quer dizer que nós não tenhamos problemas. Temos sim, temos desemprego, temos pessoas que passam pelas maiores dificuldades. E é um fato que eu não sei se Maringá tem conhecimento pleno. As pessoas que têm chegado do Haiti, aqui em Maringá, elas se concentram basicamente no Jardim Alvorada. Ultimamente, as pessoas que saem da Venezuela, nós podemos garantir que um grande número delas está lá no Jardim Alvorada. Às vezes chegam sem qualquer condição, passando necessidades, fome, apenas com a roupa do corpo. Tudo ficou para trás. Então, eu diria sim, e agradeço muito a você como secretário, agradecemos muito a administração municipal de Maringá, que em boa hora instituiu esta prática, que é um restaurante popular. Ali nós temos pessoas que realmente, e trabalhamos também lá com a Sociedade São Vicente de Paulo. Se nós não viabilizarmos uma cesta básica, elas não têm de que se alimentar. Esta é a realidade. Então, se um bairro precisava realmente de um restaurante popular, eu até pechinchei com o prefeito Silvio Barros, porque existe uma taxa mínima de R$3 que a pessoa que vai almoçar lá precisa de pagar. Eu pedi, não é, Edilson? Prefeito, deixa por R$1. Pode ser por 7. Mas o pessoal, não, R$3 eles conseguem. A gente não pode assim também dar tudo de graça. Mas quem estiver com fome hoje, chegue lá. Nunca lhe faltará o alimento de que nossa gente precisa para sobreviver. Ô, Leandro, já que um pouco o Ponseti fala, mas a fala do Tadeu aqui foi muito expressiva, falando do Jardim Alvorada. Fala do seu sentimento pelo Jardim Alvorada. Olha, tem um carinho muito grande, né, pelo Jardim Alvorada. Eu acho que quando eu entrei já como secretário da Assistência Social, foi da uma das ações que eu, com a minha equipe, nosso gerente, nosso diretor, falamos o que a gente vai levar para o Jardim Alvorada. Tem um carinho muito grande pela toda a população do Jardim Alvorada, em especial para o Maringá todo, mas o Jardim Alvorada precisa de ter mais atendimento, principalmente da Secretaria da Assistência Social.
Então, quando eu entrei como secretário, a gente falou o que a gente pode levar e agregar o serviço da assistência social junto ao Jardim Alvorada. E uma das ações, até com o nosso presidente de bairro, o Valdeci, em conversa, o que a gente poderia levar para lá. E foi aí que despertou a vontade e o grande desejo de levar esse restaurante popular. Além disso, a gente tem expectativa de levar mais projetos da Secretaria da Assistência Social para o bairro também. A minha secretaria, que eu estou como secretário, a gente trata de assunto muito sensível, professor, como pessoas em situação de rua, como as pessoas mais idosas. Então, é uma secretaria que trata de assuntos que é relevante para a população de Maringá. Então, a gente está aí também avaliando, já vou até adiantar aqui, né? Avaliando a construção de um novo centro-dia. De repente, a gente leva também ali para o Jardim Alvorada. O centro-dia, popularmente, é a creche do idoso. É aquela pessoa que está com a idade mais avançada e que precisa fazer atividades, interagir com outros idosos. E a gente está ali planejando também, além do restaurante popular, levar um centro-dia. A gente está pesquisando algumas áreas dali, tá, Edilson? Então, eu tenho o maior carinho pelo Jardim Alvorada. Espero que agora, com essa parceria com o nosso presidente do bairro, ali a gente consiga levar não só o restaurante popular, que é um pedido antigo da população ali do Jardim Alvorada, e já quando iniciou a gestão agora esse ano, a gente já fez esse planejamento, né? Não é só escolher um bairro. Eu pretendo, com a nova cozinha central, que vamos saltar, professor, de 2.250 refeições ao dia, vamos saltar para 4.000 refeições ao dia aqui na cidade de Maringá, já no segundo semestre. Então, com isso, existe a possibilidade também de ampliar novos restaurantes em outras regiões. Mas o quinto vai ser no Jardim Alvorada. Isso já te adianta aqui, Edilson. Com certeza a comunidade Jardim Alvorada já está esperando e com muito gosto. É com você, Ponsete. Com relação à Associação de Moradores, né, eu fui procurado e me procuraram e tinha uma senhora lá que ligava dia e noite para mim, né, pegar a associação para resolver essa questão do restaurante popular. E então foi nessas condições aí que eu peguei a presidência da Associação de Moradores do Jardim Alvorada. Moradores não, Associação Comunitária do Jardim Alvorada. E lá onde estamos até hoje. A Associação Comunitária do Jardim Alvorada também estava lá, uma associação desacreditada, já fazia 6 anos que estava parada aquela associação. Nunca ninguém se prontificou, né? Então eu fui lá para vir, confiando mesmo e tendo certeza que com você lá a gente traria o restaurante popular para o Jardim Alvorada. E junto comigo também, esse período todo, esteve o Mário Socalva trabalhando lá com a gente, né? E ele esteve junto e buscando também, dando seu empenho como vereador para levar o restaurante popular e essas outras coisas de que lá estão para chegar. E eu te agradeço muito, tá? E pode ter certeza, aposta no Jardim Alvorada, porque vai dar certo. O Jardim Alvorada lá, ele tem hoje, como ele estava falando, em torno de 100.000 habitantes, né? E esse pessoal são pessoal que sabe recompensar. Eu sei que na época todos os políticos trabalham pensando em voto, né? Ninguém vai. E tenho certeza que esse pessoal vai saber honrar a sua bondade e o seu carinho para com o Jardim Alvorada. Vai saber ser gratificante, saber como pagar, como te ajudar também nessas horas que, num momento tão difícil como esse que nós vivemos no Jardim Alvorada, dessa questão de distribuirmos lá a quantidade enorme de cestas, e também a questão no Jardim Alvorada é a cidade que mais tem idoso. Você está certo. É por isso que a gente vê um grande secretário, tem visão das coisas. O Jardim Alvorada hoje é verdade? Não é verdade? É o maior jardim, o jardim que mais tem idoso lá hoje em Maringá é o Jardim Alvorada. E que certamente será, né, muito bem beneficiado e vai ser muito bem usado esse centro disso que você vai colocar lá. Muito obrigado, Bravin. Eu também quero agradecer aqui que uma das pessoas que esteve lá, que a vice-prefeita, a dona Sandra, que esteve lá com a gente também, e na época lá ela falou assim para mim, falou:
por que você. Foi aí que ele falou, por que vocês não usam o Jardim Alvorada, metade do Jardim Alvorada lá, metade do salão, para fazer o restaurante popular? Eu falei, mas o pessoal precisa daquele salão lá, fazer festa, isso, fazer aquilo. Ela falou, não é verdade, faz 6 anos que está parado e ninguém se interessou por aquilo, até hoje. Você foi que foi buscar. Então, vê se não dá para construir a metade. Fui lá e verifiquei, Tadeu, já está definido, já a metade, já está, ele já viu o espaço que está para ir lá, já é o suficiente, né? Exatamente. Então, não tem muito que se... a questão ali, o ajuste já está feito. E se Deus quiser, hoje ele vai falar o dia. Quando vai daqui a pouquinho, gente. Olha, pessoal, a informação dentro de instantes, a informação precisa. A gente vai falar o mês da inauguração do restaurante popular no Jardim Alvorada. Com certeza a comunidade Jardim Alvorada está aguardando com muito entusiasmo. E ele está ali, ó. Não, pode deixar daqui a pouquinho. Então, Poncerto, pode ter certeza, antes do término desse programa, teremos aí a data da abertura do restaurante popular do Jardim Alvorada. Não é mais um sonho, é uma realidade. Uma realidade, Tadeu. E agora eu gostaria que você, se fosse uma pergunta para o jovem Leandro Bravin, qual pergunta que você faria? Olha, antes de fazer a pergunta, eu quero destacar que o presidente Valdeci Ponseti, realmente, ele é de trabalhar, secretário. Verdade. Então, ele não poupa esforço de forma alguma. O primeiro presidente de Associação de Moradores de Jardim Alvorada foi o senhor Vicente Cimino, lá em 75. Homem trabalhador, dinâmico. E eu vejo até a forma física, né? Cabelos brancos como eu, se falava em população idosa do Jardim Alvorada, já começa por aqui. Estamos juntos ali, ó. Então eu destaco realmente uma pessoa de trabalho, voltado, porque o processo eleitoral é assim, durante a campanha os candidatos têm os seus partidos, seus propósitos. Terminou a campanha, eu sempre defendi essa ideia. O grande partido político chama-se Maringá. O bem-estar do povo de Maringá. Secretário, gostaríamos muito de que esta área em que será inaugurada como restaurante popular do Jardim Alvorada, que houvesse uma dedicação plena desta área, porque a necessidade do pessoal que vai preparar as refeições. Eu sei que as refeições são supervisionadas por nutricionistas. A qualidade, eu até fiz questão de ir lá almoçar num restaurante popular para sentir de perto como é que realmente é a alimentação por lá. Há uma questão, eu vou tomar como exemplo esse restaurante popular aqui próximo do Willie Davis. Eu estive lá, almocei com o pessoal, realmente, ó, maravilha, comida excelente. Só que nossa gente do Jardim Alvorada é humilde, em termos de maioria. Eu notei, até gostaria que, se fosse possível, uma observação sua com relação a esse detalhe, de que a gente humilde que não pode pagar o almoço no restaurante não está chegando lá. Lá eu fui professor da UEM, então eu vi lá estudantes universitários, nada de querer excluir. Mas o acadêmico da UEM, ele tem um restaurante universitário. Eu vi uma série de funcionários que trabalham nas imediações ali da Zona 7, mas com sinceridade. Eu não vi aquela pessoa carente que olha para você, que pede um trocado, que você sente que está com fome. Eu gostaria que não só para os atuais restaurantes, mas para o nosso próximo restaurante do Jardim Alvorada, que as pessoas atendidas fossem principalmente aquelas que
passam fome. Nós estamos hoje com a população de rua em Maringá. Nós temos aproximadamente perto de 700 pessoas que dormem na rua. Nós temos preocupação com essas pessoas. Nós gostaríamos, está previsto, por exemplo, para a próxima semana, uma intensificação do frio. O nosso albergue atende as pessoas periodicamente, parceladamente. Então, secretário, seria esta a pergunta que eu faria. Será que o restaurante popular de Jardim Alvorada vai ter uma orientação para que dele se beneficiassem principalmente as pessoas necessitadas, famintas? Será que nós teremos condição de enfrentar talvez o maior desafio de Maringá, que é essa quantidade crescente de moradores de rua que está realmente vivendo numa situação de penúria em nossa cidade? Pois não, secretário. Professor, o que acontece hoje aqui em Maringá? A gente tem o Centro Pop. O Centro Pop é voltado para atender as pessoas que estão em situação de rua. Então lá é realizado vários atendimentos. E de lá, quando essas pessoas procuram o Centro Pop, elas conseguem ter acesso ao restaurante popular, principalmente esse que é da área central, nesse que você citou. Eu estou avaliando junto à equipe para a gente buscar realmente, como temos 4 restaurantes populares hoje, um na área central, com quase 1.300 refeições ao dia. Depois a gente tem os outros mais 3 restaurantes populares, na região do Tuiuti, no Ney Braga e no Santa Felicidade. Eu estou avaliando com a nossa equipe como vai acontecer agora no restaurante popular no Jardim Alvorada, para que os CRAS, que hoje a gente tem 10 CRAS na cidade de Maringá, com mais 2 unidades acopladas aos CRAS. Vamos dizer que temos 12 CRAS hoje na cidade de Maringá. Então, o CRAS é a porta de entrada para as pessoas que precisam desse atendimento na área da assistência social. Então, hoje, o que acontece? A pessoa está em situação de rua. A gente faz a oferta para ela de alimentação, ela procura o Centro Pop, a gente consegue lá fornecer novas roupas, além da alimentação, tem o atendimento da área de assistência social, os psicólogos, todo esse atendimento, ele é realizado dentro do Centro Pop, e se ele quer se alimentar, além de um café da manhã, um lanche que recebe na parte da manhã e na parte da tarde, ele também recebe uma ficha para ele ter acesso ao restaurante popular gratuitamente. Então, hoje é assim que funciona. A pessoa está na rua, ela não quer ir para o acolhimento, para um albergue ou para uma comunidade terapêutica para ter um tratamento, para ela ter um tratamento e voltar novamente de forma digna à sociedade, ela procura o Centro Pop e lá é fornecido esse atendimento. Então, a pessoa procura o Centro Pop, recebe a ficha e acessa ao restaurante popular. Como os bairros são mais distantes da área central, onde eles mais se concentram, então eles sempre procuram esse restaurante popular que é na área central, que é ali acoplado ao estádio, ao Centro Olímpico, né? Na área olímpica ali que tem restaurante popular. A gente está avaliando para que também os CRAS, principalmente desses CRAS que é próximo aos restaurantes populares, que já existe, principalmente agora nessa área do Jardim Alvorada, que também seja avaliados pessoas que realmente precisam de uma alimentação e não tem condições de pagar essa taxa mínima que hoje é R$3. A gente não deixou, eu fui questionado pela empresa que fornece esses alimentos para aumentar esse ticket aí. Eu não concordei, acho que não é viável aumentar esse valor de R$3, queria que subisse para R$4. Eu não concordei, ao contrário do que o senhor me disse aqui entre os bastidores, que gostaria que chegasse a R$1. Mas é uma avaliação, porque a alimentação, ela todo ano ela aumenta o valor, né? E a gente não deixou aumentar. Desde que eu sentei na cadeira de secretário, eu fui questionado pela empresa, porque quem faz o gerenciamento dos alimentos é uma empresa terceirizada, acompanhada pela nossa equipe de nutricionista e fiscalizada pela Secretaria de Assistência Social. Então, fui questionado que eles queriam aumentar esse valor e eu não aceitei. Falei, não é viável, não vamos avaliar, fazer novos estudos para a prefeitura fazer uma nova contrapartida, mas desde que não aumenta para a população que mais precisa. Então, eu estou avaliando, Edilson, uma maneira
de os próprios CRAS, que lá tem todo o cadastro dessas famílias e pessoas que precisa ter acesso ao restaurante popular de forma gratuita. Então é uma ideia que a gente está começando a fazer os estudos para viabilizar. Então, de repente, agora, assim que aprovar a viabilidade dessa gratuidade para essas pessoas que não têm condições de pagar nem os R$3, mas que seja através dos nossos CRAs, né, que é o local de referência da assistência social. Então, é uma maneira de ser avaliada. Hoje acontece a pessoa que não tem condição de pagar, tem que procurar o Centro Pop, só que o Centro Pop fica mais na área central. Então, as pessoas que estão na rua, procuram o Centro Pop, lá vai ter a liberação, além de atendimento, são vários atendimentos. Fica o dia todo lá, professor Tadeu, fazendo o atendimento. Eles vão até o restaurante popular na área central, faça a sua alimentação, é tudo controlado pela nossa equipe da assistência social, e elas têm o direito de ter essa alimentação gratuitamente. Então, essas pessoas que não procuram o Centro Pop, que não são pessoas em situação de rua, daí elas pagam sim R$3 e a prefeitura dá uma outra contrapartida para que a empresa consiga fornecer esses alimentos e o valor que já é tabelado em licitação. Então, é uma ideia que a gente está avaliando para as pessoas que não têm condições, mas que também não moram na rua. Se elas realmente não têm uma renda determinada, que não consiga pagar essa refeição, a gente está avaliando para implantar isso dentro dos CRAS. Porque os CRAS, elas têm as condições, tem todo o cadastro dessas pessoas, ela tem nossos assistentes social dentro do CRAS, tem nossos psicólogos dentro dos CRAS, então ela consegue avaliar se realmente essa pessoa ela precisa, ou ela tem condições, ou ela não tem condições de pelo menos pagar os R$3. Ela não tendo condições, aí a gente pode fornecer isso de forma gratuita. Eu considerei excelente a iniciativa. Quem não pode nem mesmo pagar os R$3, o CRAS faria esse controle. Agora, e a possibilidade de... Você falou sobre a ideia de uma ficha. O atendimento atual pelos restaurantes populares. Eu não sei se existe a perspectiva de se colocar uma ficha para quem vai usufruir o restaurante universitário, se haveria o restaurante popular. Eu até estou assim pensando, porque lá onde eu fui almoçar, nesse local como eu citei para você, lá eles não pediram ficha nenhuma. Além de você paga os R$3, vai e almoça. Eu não sei se você está entendendo claramente o que eu quero dizer. Que a pessoa que, por exemplo, não precisa, eu não precisava almoçar lá, eu fui apenas para conhecer. Mas a pessoa que não precisa e que vai lá utilizar esta benesse, afinal de contas, esse benefício, que é o almoço popular, esta pessoa, não sei se seria possível também, pelo CRAS, fazer um controle. Todo mundo está livre para todo mundo, desde que apresente comprovante. Uma ficha do CRAS, por exemplo, como você mencionou. Poderíamos, assim, fazer uma visão inicial, por enquanto, essa prática acho que não há em nenhum restaurante popular. Cobrar uma ficha para a pessoa realmente se credenciar. A única preocupação que eu estou tendo é essa, porque essas pessoas humildes, elas ficam até com vergonha, porque se chega lá, vê pessoas bem vestidas no restaurante, eles nem entram. Ele olha lá com o seu calçadinho, todo arrebentado, como está, sua roupa. Então, a tendência deles, que eu notei, é de não participar dos benefícios. E a tendência que eu notei também lá foi, a exceção desses que o CRAS vai promover e viabilizar a gratuidade, foi o pessoal, tipo classe média, usufruir do restaurante popular. É um desafio que vai ter que ser solucionado, porque o ideal seria... Eu até falei sobre R$1, mas aqui em Florianópolis eu vi lá um programa de apoio aos moradores. Moradores de rua, as pessoas, né? Primeiramente, eles colocaram uma programação, anúncios. A rua não é lugar digno para ninguém
morar. Aqui em Maringá, quando se fala, por exemplo, em construir albergue, eu sei que a pressão da população, certos setores, talvez lá nesse setor que fica mais próximo do centro, mas o morador de rua é um ser humano como todos nós. Se nós temos compaixão de um cachorro, de um gato, por que não pensar em Maringá? Num segundo albergue aqui em Maringá, nós sabemos que a nossa segurança, que dá socorro às pessoas que vivem, que dormem nas calçadas, se a pessoa que for encontrada na calçada não for descoberto pelos nossos policiais, o frio que faz aqui acaba matando aquela pessoa. E nós já tivemos muitas pessoas aqui em Maringá no passado que morreram de frio. Então eu pensava assim, aquela campanha, a rua não é lugar digno para ninguém. E lá estava lá, ligue para, e havia um número, e por meio desse número eles entravam em contato com alguém da segurança que ia lá de emergência. Os nossos policiais, eles também não sabem onde é que estão as pessoas sofrendo um frio intenso numa noite de inverno. Na próxima semana parece que o frio vai pegar novamente. Então, eu acredito que poderia ser uma saída também encontrada. Sim. Sim, sobre a questão do ticket, né, que essa ficha que eu citei, que é um ticket que essa pessoa em situação de rua, ele pega no Centro Pop. Os restaurantes populares, a gente entende, quem que acessa esse serviço são pessoas que realmente não têm condições de pagar uma refeição em restaurantes tradicionais, como tem na cidade. Então, o formato de hoje, tá, professor? É isso mesmo, a pessoa não tem condições, ela está na rua, ela precisa se alimentar, ela procura o Centro Pop. Ali ela ganha um ticket para almoçar. E aí ela vai até lá o restaurante popular, na área central, ou qualquer outro restaurante popular, os 4 que existem aqui na cidade, e ela entrega esse ticket e ela tem acesso à alimentação. Então nós entendemos, as pessoas que procuram o restaurante popular e que pagam os R$3, são pessoas que realmente não têm condição de pagar refeições de R$20, de R$25, de R$30 ao dia. Então por isso que a gente faz esse atendimento visando que essas pessoas realmente não têm condições. Já para as pessoas em situação de rua, ela não vai pagar nada, ela vai acessar o serviço, vai ter acesso à refeição gratuito. Sobre as pessoas em situação de rua, a gente já lançou no dia 11 do mês passado, e vai se encerrar agora em setembro, a Operação Inverno, professor. A gente tem uma equipe de abordagem. Quando eu peguei a secretaria, eu só tinha 2 pessoas para fazer abordagem social na cidade de Maringá. 2. Não é 3, não é 4, é 2. Uma na parte da manhã, que era das 8 às 2 da tarde, e uma pessoa das 2 da tarde às 10 da noite. É insuficiente. Não dá para atender todas as pessoas com essa equipe reduzida. O que eu fiz? Eu aumentei 4 vezes a mais essa equipe com veículos. Agora a gente tem a Operação Inverno. Essas pessoas têm um telefone que você acessa, que as pessoas que estão na situação de rua, elas não têm telefone, mas quem vê essas pessoas pode ligar para a nossa equipe e vai fazer essa abordagem social com as pessoas que estão na rua. Além disso, elas fazem busca ativa, professor. Então tem uma equipe de plantão todo dia, ela sai para a rua para atender essas pessoas. Ela já sabe, a gente já sabe onde essas pessoas ficam, já tem um mapeamento, a gente já sabe onde que elas mais se concentram. Então a nossa equipe da abordagem social, ela vai todos os dias fornecer acolhimento para essas pessoas. Só que tem um detalhe, professor, essas pessoas, elas têm o direito de ficar onde elas querem, porque elas têm que aceitar o acolhimento. Então hoje na nossa legislação ainda não tem como retirar essas pessoas, nem a força e muito menos com violência. A gente não concorda com isso. A gente tem que fazer o quê? Ofertar o serviço de acolhimento. Então a pessoa, ela quer sair da rua, ela quer dormir no albergue. Hoje a gente faz a contratação de vagas lá no albergue, então a gente tem esse atendimento, especialmente no momento do inverno, que é nesse período, por isso que existe essa Operação Inverno que está acontecendo já em Maringá, tá? Então as nossas equipes já estão fazendo a abordagem social com essas pessoas que estão na rua, Edilson. Então é importante que a população saiba que se a pessoa não quer sair da rua, ela tem
ela tem essa escolha, vamos dizer assim. Aí a gente oferta mantas para ela, a gente faz atendimento no local, dá cobertor para ela passar essas noites que a temperatura cai. Mas se ela quiser sair, professor, o dia que ela fala assim, não quero sair, vai ter o acolhimento para ela. E a mais, se ela quiser ter um tratamento, a gente tem vagas na comunidade terapêutica, a gente tem todo o atendimento da rede da assistência social para acolher essas pessoas que mais precisam. Parabéns, secretário. Bom, pessoal, agora retornando ao assunto do restaurante popular, no Jardim Alvorada. Me diga uma coisa, apesar que eu falei do Jardim Alvorada, a gente sabe que a empresa, né, que você vai falar o nome daqui um pouquinho, ela é de Cascavel, correto? Como que funciona a questão dos valores arrecadados, como que é a contrapartida da prefeitura, como que funciona todo esse mecanismo? Eu tenho certeza que a comunidade de Maringá tem interesse em saber. Por você, Leandro. Olha, Dilson, é feita uma licitação, né, para essa empresa fazer Como é o nome da empresa? É Refril, né? É Refril Master. Uhum. É para fazer essa confecção desses alimentos. Hoje, esses alimentos são feitos, a confecção desses alimentos é feita na área central, nesse restaurante, que é ali na área central de Maringá. Mas no segundo semestre, a gente vai inaugurar uma cozinha industrial que vamos saltar de 2.250 refeições para a possibilidade de 4.000 refeições ao dia. Então a gente vai inaugurar essa cozinha central que vai ser na área ali ali no bairro Santa Felicidade, que já está pronto, só está fazendo a parte final da instalação dos equipamentos, e com isso vai já possibilitar, no mínimo, colocar mais 4 restaurantes populares na cidade de Maringá. Porque hoje a gente tem 4 restaurantes, temos fornecido 2.250 refeições ao dia, só na área central são 1.250. Então, o que acontece? Essa empresa é uma empresa terceirizada, ganhou uma licitação e ela faz toda a confecção dos alimentos, mas seguindo uma fiscalização de 2 nutricionistas que tem na Secretaria de Assistência Social, além de mais 2 técnicos de nutrição que a empresa é obrigatória contratar. Então, na própria licitação, a gente impôs isso. Então, a prefeitura hoje ela paga R$ 4,00 em contrapartida e a população atualmente está pagando R$ 3,00. Então, esse custo de R$ 7,00 é o que essa empresa está recebendo para confeccionar cada refeição aqui na cidade de Maringá. Lembrando que ela já pediu reajuste nesse valor, mas eu, avaliando com nossa equipe técnica, não concordamos ainda com esse reajuste. Estamos em conversa com essa empresa para que mantenha os R$ 3,00 que está sendo cobrado pela população de Maringá. E estamos avaliando para que a gente não até baixe esse valor, mas subir jamais, né, professor? Está ótimo. Então é uma garantia para a comunidade de Maringá, pelo menos R$ 3,00 até o final do ano. Com certeza, não tem uma hipótese alguma de eu permitir subir esse valor de R$ 3,00 durante esse ano de 2025. Ô, Sete, faz uma pergunta pro Leandro, rapaz. Eu vou só aqui avaliar a questão reforçar a questão do Leandro, que ele falou com relação à população de rua. Eu também tenho discutido muito em relação a isso com o Tadeu, né? Porque o morador de rua é uma opção dele, ele faz aquela opção de morador de rua. Não é lógico, são pessoas pobres, mas eles, infelizmente, você não pode tirar de rua, que o promotor está lá, você tirar sem ele querer, né? E a ajuda deles é verdadeira. Tanto é que hoje, o exemplo, eu faço questão, uma pessoa lá da Secretaria de Saúde, do Centro Pop, me procurou, falou, olha, eu gostaria de ter uma cadeira de roda, que uma pessoa machucou o pé lá, então, falei, muito meu amigo, trabalhando na prefeitura 26 anos, falei, pode pegar, pode vir aqui pegar. Ele foi lá buscar, e eu fui abrir a traseira do carro dele, tinha lá os pacotão, eu falei, o que é isso? Ele falou, são as cobertas que nós distribuímos à noite para os moradores de rua. Então é verdadeira a sua informação. Sim. E além disso, é isso que você também é fiscal de saúde da municipal, né? Então você sabe que nós recebemos instrução para isso. Eu até levei você para você também, né, ficar inteirado desse assunto com relação
ao morador de rua, mas você só foi um dia, não voltou mais. Agora deixa eu perguntar para Vai lá, pergunta ao restaurante popular no Jardim Alvorada. Eu quero perguntar para pergunta para o Leandro Bravin. eu pergunto para o Leandro Bravin. Leandro, quando é que você pretende ou você tem tempo para o tempo que você precisa ainda para você instalar? O povo lá do Jardim Alvorada está todo mundo ansioso. Mas ele vai também... falar daqui um pouco, ele não pode falar agora. É um segredo que ele vai falar no finalzinho do programa. O pessoal está todo mundo aguardando. Ele vai falar só um pouquinho, você fala outra pergunta. Vai lá, Passetti. Com relação à pergunta, eu só quero colocar que a alimentação lá, você já me informou isso, é de primeira qualidade, e eu também já tive a oportunidade de ser um fiscal desses alimentos também, que chegavam lá e a gente fiscalizava, e hoje acho que ainda tem esse pessoal lá que olha, nutricionista, que olha a qualidade desse alimento para ser distribuído para as pessoas de Maringá. Olha, Leandro, a gente está caminhando aqui, 2 minutinhos para cada um falar alguma coisinha para a comunidade. Ainda não vai ser a pergunta do dia que ele está emocionado, as pessoas estão aí mandando mensagem, a equipe da TV Engar já tem um monte de pessoas pedindo aí para falar, ele vai falar daqui um pouquinho. Seguinte, Leandro, fala aí para a comunidade de Maringá o seu sentimento de estar prestes a estar aí à frente da gestão, na inauguração do restaurante popular do Jardim Alvorada. A população vai ouvir agora você. Vai. Olha, para mim vai ser o meu primeiro restaurante popular que eu, como secretário, vou estar inaugurando, vamos dizer assim. Para mim é uma felicidade muito grande. Já é um projeto de implantar mais novos restaurantes populares na cidade de Maringá. E quando eu assumi, já decidi que o Jardim Alvorada deveria ter um restaurante popular. Só que não é só a vontade de querer estar lá. Existe toda uma questão, uma burocracia por trás disso. Tem que ter estudo, tem que ter a viabilidade para implantar esses novos restaurantes populares. Então, logo que assumi, e no finalzinho de janeiro já coloquei a equipe para trabalhar nessa questão. Primeiro para estudar a viabilidade, professor, porque a gente quer fazer muitos projetos pelo bairro, pela cidade. Meu desejo é instalar restaurante popular por quase todas as regiões de Maringá. A gente planeja também centro-dias, complexo de idoso, serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, tanto para idoso como para criança e adolescente. Então são projetos que a gente quer levar para o bairro. E quando a gente foi estudar a viabilidade, tem duas questões. Ali já tem um salão comunitário, que é um salão comunitário que foi reinaugurado recentemente. Então a gente foi lá avaliar essa estrutura, Edilson. E quando a gente foi lá avaliar essa estrutura, a gente viu que ali seria o melhor ponto, o melhor lugar para implantar esse restaurante popular. Então, com isso, eu já coloquei a equipe para fazer a viabilidade. Então a gente já começa a mexer em contrato de licitação. Porque a empresa que ganhou a licitação, ela ganhou para confeccionar 2.250 refeições ao dia. E a estratégia nossa, colocar pelo menos de 200 a 300 refeições ao dia. Estou avaliando ainda, isso é importante, o presidente de bairro aqui, o Valdeci, dizer qual que é a demanda. Então eu fui pedir para a minha equipe avaliar qual que é a demanda. Então, esse número já é o que a gente espera, pelo menos 300 refeições ao dia, é o que a gente quer fornecer. Então, a gente foi ver a estrutura, porque a gente tem que colocar ali de cadeira, mesa, aquela plataforma para receber os alimentos já ali, quentinho, prontos. Não vai ser feita a confecção desses alimentos ali, então vai ser ali na área central, onde já faz essas confecções dos alimentos. Então, com essa questão, essa viabilidade contratual já está assegurado. Então a gente tem a possibilidade de implantar esse restaurante popular no Jardim Alvorada. E agora nós estamos na segunda fase, que é a implementação. O que é isso? É os equipamentos. Então a gente está agora, a equipe já esteve, acho que uns 25 dias atrás, né, Valdeci, presidente, já a equipe foi lá, acho que você estava presente também, não sei quanto, um pouco mais de 20 dias, e foi aquela equipe lá, a equipe de nutrição. Elas foram, além de eu fazer uma pesquisa em campo, fui lá olhar,
junto com a vice-prefeita Sandra Jacovós, a gente foi junto. No segundo momento, o deputado delegado Jacovós também foi lá no salão comunitário e a gente conversou junto com o presidente Valdecir e depois a nossa equipe técnica foi lá avaliar se lá era possível. Tive o sinal verde e aí a gente foi mexer na parte contratual, que daí é o financeiro nosso da Secretaria da Assistência Social que faz essa questão, solicitação de mais 300 refeições, né, com a possibilidade de ser maior depois, né, professor? Primeiro a gente tem que implantar e ver se a demanda vai ser mesmo completada, se vai ter ali 300 pessoas procurando a refeição ao dia. Então agora a gente está nessa fase final de implementação, que é as instalações dos equipamentos. Além disso, tem um fechamento na área interna ali para fazer uma divisão do restaurante popular e do salão comunitário, visto que a população também precisa de espaço para fazer casamentos, aniversários, né, para essa população, fazer reuniões, fazer, de repente, se o presidente Valdecir me permitir, a gente instalar ali um serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para idosos, que ali vai poder fazer aula de violão, de computação, de pintura em tecido. Então, são questões que a gente pode implantar também em parceria, porque a Secretaria da Assistência Social, Edilson, ele cuida de 3 frentes muito sensíveis. É assistência social, política sobre drogas, que trata todas essas questões que a gente vem falando de pessoa em situação de rua, comunidade terapêutica, e também de pessoa idosa. Então, quando a gente fala de pessoa idosa, com certeza eu não tenho dúvida nenhuma que o Jardim Alvorada é o bairro que tem mais idosos na cidade de Maringá. Mas qual que é o atendimento que o idoso está tendo ali no bairro? Tem algum centro-dia, que é a creche do idoso, vamos considerar assim? Quando a gente fala de creche, é atendimento. O idoso chega lá às 8 da manhã, sai às 5 horas da tarde, faz a refeição dentro do centro-dia, é feito várias atividades, movimenta a cabeça, ele se interage com outros idosos, tem uma equipe de assistência social que faz várias atividades junto a esses idosos. Então, o que o idoso está recebendo no Jardim Alvorada hoje? Praticamente nada, vamos dizer assim. Então, a gente quer implantar isso ali no Jardim Alvorada, além de outros projetos, como o Complexo Idoso, que eu fui pesquisar lá em Curitiba, ainda não tem em Maringá. É um complexo que você agrega saúde, você agrega cultura, você agrega esporte, lazer e assistência social. São movimentos que a gente tem buscado para Maringá, são projetos novos que ainda não aconteceu, mas que já está em planejamento. Você quer que eu já fale a data? Mas eu vou não vai esperar falar um data pouquinho. ainda não vai falar. A comunidade já está congestionado o telefone ali. Pessoal, internet hoje, sabe como que é? Tadeu, 1 minuto para suas considerações. Edilson Ponsete, secretário. O norte do Paraná, nosso noroeste, vamos lembrar um pouquinho. Quem passou a infância aqui, como eu passei, você certamente passou, não existiam moradores de rua. Não existiam pessoas pedindo esmola. Eu sou originário de Santa Fé, uma cidade pequenina, aqui de perto. Ali passei a infância, ali aprendi o beabá. Ninguém vai morar na rua porque quer. Cada um tem a sua história, o seu conflito, o seu problema. Todo mundo gostaria de trabalhar como antigamente as pessoas trabalhavam. Eu conheci. Aliás, eu fui realmente, está certo. Eu fui só uma vez visitar o Centro Pop, mas é o suficiente. É um modelo. Só que entristece um fator. Pessoas que chegam ali, têm 2 cafés excelentes, tomam banho, tem encaminhamento médico, é um exemplo, é um modelo. Só que depois tem que sair dali e procurar uma ponta de calçada para passar a noite. Então, é uma contradição. Nós não vamos resolver. É claro que os problemas do país, com os vales isso, vale aquilo, com Bolsa Família, não. Hoje nós não temos mais trabalhadores no campo porque eles foram expulsos de lá. Nós precisamos passar por uma mudança muito grande. Mas nós não temos que ter medo do que falam, enquanto as pessoas precisarem. As pessoas são levadas para abrigo.
Claro que ninguém vai querer ficar ali exposto à morte pelo frio. Então, é este o fator mais importante. Eu quero agradecer de coração a você, secretário Leandro Bravin, filho do nosso grande amigo Belino Bravin, parente do querido, saudoso deputado Antônio Fassi. Nós tivemos juntos na vida pública no passado um exemplo que marcou e que deixou lastros maravilhosos. Quero agradecer imensamente o nosso presidente Valdeci Poussetti pelo empenho e dedicação, renúncia a que ele se dedica. Quero agradecer muito a Sandra Jacovós, vice-prefeito de modo especial, que foi a primeira pessoa com quem nós fomos, né, Valdeci Poussetti? Tratar desse problema dos nossos moradores de rua, do restaurante popular do Jardim Alvorada. O Edilson, esta revelação em termos de comunicação. Ele falou do Valdeci Poussetti com muito orgulho. Nós três aqui, Valdeci Poussetti, o Edilson e eu, fazemos parte da Sociedade de São Vicente de Paulo do Jardim Alvorada. Eu não moro mais lá. Lá moram os meus familiares, meu filho, a família. Fiz questão de trabalhar lá, porque a minha vida começou ali no Jardim Alvorada. Então, gratidão especial a todos vocês. A Maringá, querida, de um modo todo especial, vamos encontrar soluções para os nossos sofredores, sim. Ninguém escolhe morar na rua. Vamos investigar as causas. Eles merecem nossa atenção. Nós temos hoje 8.500.000 trabalhadores nas indústrias, mas nós temos 22.500.000 de pessoas que dependem do Bolsa Família, daqueles R$ 600. Isso não é tratar com dignidade. A maior parte do Brasil rico, temos a marca um país rico e um povo pobre. Continua a nossa realidade. Agora, o que você está iniciando é um trabalho que vai marcar na história de nossa querida Maringá, secretário. Na nossa linda querida Jardim Alvorada. Poussetti. Eu tenho mais que agradecer ao pessoal da administração, que muito tem ajudado com relação ao Silvio, ao Ricardo Barros, a todos, né, políticos de Maringá, que tanto têm olhado para o Jardim Alvorada. Nós temos cobrado muito dos políticos. O Leandro tem dado a resposta em todas as nossas cobranças. Tadeu, não é por acaso que eu estou falando, que ele já está falando em levar, já reconhece o Jardim Alvorada, onde tem o maior número de idosos, e é lá que ele vai colocar o centro disso. Parabéns, cara. Obrigado. Parabéns. E verdade mesmo, porque a gente fica muito feliz com um secretário da sua qualidade lá na Secretaria de Assistência Social. Também a Associação de Moradores. As pessoas que têm nos ajudado, tem uns meninos lá que ajudam bastante, o vice-presidente que está chegando agora, um rapaz extraordinariamente que tem vontade, que está com a vontade, o sangue correndo na veia e querendo lutar muito pelo Jardim Alvorada, e eu tenho certeza de que com esse pessoal que está lá, o Jardim Alvorada vai alcançar tudo aquilo que precisa. Atenção, pessoal. Depois das considerações, pessoal, vou pedir para a técnica abrir tudo. E agora, Bravin, fechando agora do Bravin, a data da inauguração. Vamos ao mês, hein? Olha, Edilson, assim, a gente ainda não pode afirmar uma data específica, mas vai acontecer no segundo semestre, porque eu ainda estou somente nessa fase de implementação, que a gente precisa de alguns detalhes, que também é uma parceria do governo estadual e da prefeitura. Então, se eu falar a data aqui e essa data não acontecer, eu vou ser muito cobrado. Mas a nossa expectativa é para agora que nesse segundo semestre também inauguramos a cozinha central, que é ali no Santa Felicidade, no bairro Santa Felicidade, que vai ampliar a nossa confecção de alimentos, e também a gente vai conseguir fazer a implementação do restaurante popular no Jardim Alvorada. Então, não quero cravar uma data, mas vai acontecer no segundo semestre. Vamos fazer o seguinte, vamos ser camarada com você. Eu não quero uma data, eu quero um mês. Outubro.
Olha, você está me colocando em maus lençóis, mas se Jornalista, cara. se a expectativa é da cozinha central ser inaugurada agora entre setembro e outubro, então a expectativa é que aconteça entre outubro a novembro, porque é o momento que a gente vai ampliar as confecções dos alimentos, porque a nossa cozinha central hoje, que é na área central, ela não consegue ampliar mais, Edilson. Então a gente precisa dessa inauguração dessa cozinha central, que já era para estar inaugurando em março, mas teve atrasos, não por nós da gestão atual, mas teve alguns atrasos que já era para ter inaugurado em dezembro, saltou para março e por causa disso vai saltar agora até outubro a inauguração dessa cozinha central, e com isso a gente vai ter condições de ampliar mais 300 refeições para atender o Jardim Alvorada. Atenção, moradores do Jardim Alvorada. Novembro, a inauguração, dita aqui pelo Leandro Bravin, tá, do restaurante popular do Jardim Alvorada. Ele vai fazer o positivo agora, tá certo? Vai lá, pessoal. Espero que sim. Em outubro, o Jardim Alvorada vai ter o restaurante popular. Pessoal, exatamente 30 segundos para as considerações finais. Começamos com você. Tadeu França, professor. Muito obrigado por esse encontro. O seu trabalho na área social é de vital importância, é prioridade para Maringá. Então nós vemos assim um desejo muito grande de que a nossa gente humilde de um modo todo especial possa ter uma atenção, possa ter melhor qualidade de vida. Desejo que Deus abençoe os seus projetos. Obrigado. E que nós tenhamos um amanhã melhor para esses que são os mais necessitados de toda a nossa população. Paul Sete. Eu quero agradecer ao Bravin pelo seu empenho com relação ao Jardim Alvorada. Bravin, muito obrigado pelo que você está fazendo pelo Jardim Alvorada. Também a Sandra Jacobowski, né, como o Tadeu já falou, ao esposo dela, o Jacobowski, o delegado Jacobowski, e o Silvio Barro também, que tanto tem lutado pelo Jardim Alvorada. Espero que ele tenha paciência de nos acolher e de nos atender lá, para que a gente possa levar, porque o Jardim Alvorada ficou abandonado, como o Tadeu disse no início, ficou abandonado durante 8 anos. 8 anos nós pedimos uma UBS e não saiu. Lembra disso? Que agora vai sair. Tanto tempo nós já viemos pedindo o restaurante popular. Foi quando foi eleito, o Tadeu brigava muito com um rapaz que teve, né, nas redes sociais. Eu me lembro, a história da gente é muito importante a gente lembrar desses momentos, porque é uma história que a gente não deve ser esquecida de jeito nenhum. É toda essa questão aí. Me lembro perfeitamente disso. Então, muito obrigado a todos, e o Bravin está olhando para o Jardim Alvorada. E eu espero que as pessoas de lá reconheçam esse trabalho que ele está fazendo. Bravin, você tem 1 minuto só falando que essa data de outubro foi você mesmo que comentou. Então, é uma data da comunidade do Jardim Alvorada. Vocês vão voltar a fita e vão ver lá que ele falou, setembro, outubro, já está ok em novembro. Mas suas considerações? Olha, para mim, quero agradecer ao convite, estar participando com vocês, professor Tadeu, Edilson, nosso presidente, o Valdecir, presidente do Jardim, de bairro do Jardim Alvorada. Para mim, assim, eu peço a bênção sempre de Deus para poder a gente conseguir conduzir a Secretaria da Assistência Social da melhor forma. Sei que ali é uma secretaria que trata de assunto muito sensível, trata de assunto para atender a população que mais precisa. Então eu peço sempre a bênção de Deus para que a gente possa sempre tomar as melhores decisões e trazer novos projetos. Como eu citei alguns projetos aqui na área do idoso, também vamos ampliar o atendimento às pessoas em situação de rua, estamos ampliando as vagas de comunidade terapêutica, ampliei a equipe de abordagem social, que é para atender essas pessoas que mais precisam. Estamos fazendo um trabalho muito diferenciado aos CRAS, que é a porta de entrada da assistência social de Maringá. E eu tenho um carinho muito grande pela cidade de Maringá. Aqui eu nasci, aqui eu me formei, aqui eu consegui, com muito trabalho, ser eleito vereador de Maringá. Me licenciei para assumir a Secretaria da Assistência Social.
é um conjunto de um trabalho de uma família, né, professor? O meu avô foi vereador lá em 1964, meu avô Belino Bravin. Depois o meu tio Antônio Fassi foi vereador, foi deputado. Depois o meu pai foi 8 vezes vereador. Então, uma família que trabalha sempre para a população e atender as pessoas da melhor forma. E eu recebi esse convite do prefeito Silvio Barros para assumir essa secretaria, que é uma secretaria que trata de tantas coisas, principalmente para as pessoas que mais estão em situações mais vulneráveis. Então, para mim é uma honra de Deus. Agradeço ao prefeito Silvio Barros pela confiança e agradeço ao presidente do Jardim Alvorada, ao professor, ao Edilson por essa conversa muito boa e que novamente a gente vai estar aqui divulgando essa data. Tenho certeza que o Edilson vai divulgar isso para a cidade de Maringá inteira. Eu tenho um carinho por todos os bairros de Maringá, especialmente ao Jardim Alvorada, onde eu tive a minha maior votação como vereador. Incrível que pareça, não foi Floriana, não foi na área sul, mas foi no Jardim Alvorada. Então eu tenho um carinho muito grande, especialmente por esse povo do Jardim Alvorada. E com certeza nos próximos meses a gente vai estar lá instalando um restaurante popular. E não só isso, estamos buscando mais projetos na área do idoso e também na área da criança e adolescente, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Meu amigo e minha amiga, durante uma hora, um pouquinho mais de uma hora, conversamos sobre o restaurante popular do Jardim Alvorada. Falamos sobre a questão das pessoas em situação, situação de rua. Falamos também sobre as próximas iniciativas que estão prestes a sair ali no Jardim Alvorada, bem provavelmente. E crescemos com informações precisas e importantes com o Tadeu França, o professor Tadeu França, que falou e pontuou várias questões com veemência. Muito obrigado, o professor Tadeu França, por estar presente e aceitar o convite de fazer parte dessa bancada aqui, dessa mesa maravilhosa. E também ao Ponsetti, José Ponsetti, Valdecir Ponsetti, que é presidente da Associação dos Moradores de Jardim Alvorada, e ao Leandro Bravin. Hoje, Leandro Bravin, que é secretário da Assistência Social, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção de ter aceito participar do programa e trazer à comunidade a abertura do restaurante popular em 2025, em novembro. Isso é maravilhoso. Então, pessoal, que o bom Deus continue nos dando muita força, muita sabedoria, que tenhamos sempre discernimento para fazer as coisas certas e na melhor maneira possível, pensando sempre na comunidade, porque a comunidade somos todos nós. Obrigado você, meu amigo, obrigado você, minha amiga. Caso vocês não conhecessem, eu acho que é muito difícil, professor Tadeu França, Ponsetti e Leandro Bravin, agora você pode dizer prazer em conhecer. Fiquem com Deus.